Galera, vamos falar agora de placas tectônicas. Vamos falar aí de placas tectônicas, né? O nosso planeta, a gente viu em vídeos anteriores, né, que ele é formado por algumas camadas que variam de acordo com composição química ou física, e que nós temos as correntes de convecção, que são as responsáveis pela movimentação das placas tectônicas aí no nosso planeta. Tá, mas o que são placas tectônicas? As placas tectônicas, imagine o nosso planeta como um grande quebra-cabeça, tá? Tá, mas quebra-cabeça por quê? Tá? Porque o nosso planeta, toda a estrutura do nosso planeta é como se fosse uma única placa, mas que é totalmente fragmentada, né? Então a Terra ela é dividida basicamente em camadas até o seu interior, né? E claro, a camada mais externa, chamada de litosfera, que é rígida e resistente, ela é fragmentada em placas que ou deslizam, ou se colidem, ou convergem, ou se separam à medida que se movem sobre a astenosfera. Lembra lá que a astenosfera é aquela camadinha que divide a litosfera aí do manto. Tá? Uma característica interessante aqui que a gente tem que lembrar é que novas placas são criadas onde muitas vezes elas sofrem modificações. Tá? Nós temos 14 placas tectônicas principais. Tá? São em torno de 52 no mundo todo, 14 principais e umas 30 e poucas aí que são menores. Tá? Então, quando a gente fala de placas tectônicas, a gente tem que entender que algumas placas tectônicas ou elas se afastam, né? Como é o caso aqui da placa de Nazca e a placa do Pacífico, né? Ou elas convergem, como por exemplo a placa indo-australiana e a placa do Pacífico. Então nós temos movimentos de afastamento e temos movimentos de aproximação entre as placas tectônicas. O que a gente tem que entender aqui? É como se o nosso planeta fosse um grande quebra-cabeça. Tá? E aí, o que a gente vai falar sobre isso? Tem um cara chamado Alfred Wegener, que lá em 1912, ele sugeriu que os blocos continentais em uma determinada época aí do nosso planeta estiveram unidos formando um único bloco. Tá? E o que o Wegener queria dizer? Que algumas características poderiam evidenciar isso. Tá? Então a constatação da evidência das placas tectônicas também trouxe a comprovação que faltava para uma outra teoria, que é a teoria da deriva continental, que é aquela teoria que diz que os nossos continentes estão sobre um grande oceano de lava derretida e eles estão aos poucos se movimentando. Tá? Então o que o Wegener trouxe para nós? O Wegener ele usou algumas evidências. Ele pegou fósseis do continente americano e do continente africano, analisou esses fósseis e percebeu que eram das mesmas espécies, tanto fósseis de plantas quanto de animais. E o que ele disse assim? Ele falou, opa, se esses animais existem na América, existem na África, como que eles hoje existiriam tão distantes com as mesmas características? Não tem como um animal ter saído da América e viajado para a África. O que significa que se eles viveram no mesmo período, eles viveram também em uma única massa continental. Então, fósseis de répteis, fósseis de plantas foram utilizados como evidência. Continentes diferentes, mas com espécies iguais. Isso não poderia acontecer se não ocorresse em um momento específico da nossa história. E, claro, isso seria uma prova de que os continentes estiveram unidos. Então, a teoria da deriva continental, ela diz para nós que os continentes, em um determinado momento, começaram a se afastar. Tá? Então, essa teoria ela explica também a distribuição de muitas feições geológicas de grandes proporções que resultaram do movimento ao longo dos limites entre as placas, como, por exemplo, as cadeias de montanhas, as associações de rochas, as estruturas do fundo do mar, os vulcões, os terremotos. Com relação à deriva continental, ainda a gente pode dizer que a hipótese da expansão do assoalho oceânico por volta ali dos anos de 1950 explicou como os continentes eles poderiam se separar, através da criação de uma nova litosfera
né, pelos rifts mesoceânicos e, claro, novas evidências surgiram com intensas explorações do fundo oceânico, e uma das evidências que a gente vai ter são as dorsais meso-oceânicas, né, com destaque para a dorsal mesoatlântica submarina e a descoberta do vale profundo aí na forma de fenda ou rifts estendendo-se ao longo do centro do oceano. Então, o que a gente tem que compreender? Que várias foram as evidências que foram utilizadas para perceber aí que os nossos continentes em um determinado período foram unidos. Evidências geológicas, fósseis, e uma das características que o Wegener utilizou foi exatamente a formação litorânea da porção oeste da África e sudeste, leste, do Brasil. Se você parar para analisar, existe quase que um encaixe perfeito entre essas duas porções litorâneas. Tá? Com relação às placas tectônicas, elas apresentam limites, ou seja, elas apresentam características. Por exemplo, limites convergentes. Nos limites convergentes, você tem aí o choque entre duas placas, e esse choque vai causar aí grande pressão, e vai formar aí os chamados dobramentos. O que é um dobramento? Quando a rocha ela é submetida a grande pressão horizontal, as rochas mais plásticas elas acabam se dobrando e formando aí montanhas separadas aí de vales. Um exemplo de dobramento a gente tem nessa imagem aqui, ó. O choque entre duas placas formou uma pressão horizontal, e as rochas acabaram se dobrando. Temos as falhas ou os falhamentos. O que são falhas ou falhamentos? São o resultado da pressão horizontal e vertical em rochas rígidas, que acabam se fraturando e dão origem a montanhas, vales, escarpas e outras formas de relevo. Então você tem uma falha, uma fratura na rocha, devido a pressões horizontais e verticais. Aqui a gente tem uma imagem do relevo oceânico, a região da Baía de Monterrey, na Califórnia, e observe as formas de relevo submarino. Aqui você pode ver que existe um cânion, nesta região, o que denota um afastamento aí entre duas placas, ok? Limites entre as placas. Temos 3 limites. As placas tectônicas, elas apresentam limites divergentes, convergentes e conservativos. Os divergentes ocorrem quando duas placas se afastam uma da outra. Então você tem um afastamento. Exemplo clássico, Brasil e África. Você tem ali a placa sul-americana se afastando ali do continente africano. O convergente é o encontro de duas placas. Por exemplo, a placa de Nazca e a placa sul-americana dão origem à Cordilheira dos Andes. Uma placa em contato com a outra, uma indo em direção à outra, formando aí uma grande cordilheira. E os conservativos, que são os movimentos laterais que ocorrem quando duas placas elas se deslocam no sentido contrário uma em relação à outra. Esse movimento conservativo muitas vezes é responsável pela formação de grandes terremotos, ok? Galera, o que tínhamos por enquanto é isso. Valeu, falou, um abraço.